Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês a respeito de Village, da Charlotte Brontë. Village foi o último romance publicado de Charlotte Brontë, é uma releitura do romance O Professor, né, que eu tenho aqui essa edição exclusiva do Clube do Livro da Pedra Azul, né? Inclusive eu já li O Professor, eu li o ano passado, né, e eu tinha altas expectativas com Village, né? Eu estava bem animada para ler Village, até porque eu não gostei tanto de O Professor, mas agora eu penso um pouco diferente em relação a esse livro. Eu vejo que esse livro é muito melhor do que Village, e já vou explicar para vocês por que eu acho ele muito melhor, muito mais bem estruturado do que a sua releitura, que foi Village, né? Então, para começar, Village, assim, no resumo do enredo, porque até o enredo é esquisito desse livro, mas no resumo do enredo, o Village vai contar a história de uma moça chamada Lucy Snowy, né? Ela é órfã, pelo jeito, e ela faz uma visita a uma madrinha, e aí, após essa visita da madrinha dela, parece que acontece ali uma tragédia com a família, e ela precisa sair da Inglaterra para poder fazer a sua vida em outro país, né? Esse país fictício, né? Existe uma cidade chamada Village, onde ela vai trabalhar como professora, né, na escola de uma senhora chamada Madame Beck, né, que é uma senhora ali um pouco rígida, bem ditadora ali, que vigia bastante a Lucy e tudo o que acontece ali naquela escola. Em resumo do resumo, é isso. Porque se eu acabar contando um pouco mais do que acontece no livro, eu posso acabar entregando algumas coisas, né, alguns acontecimentos aqui, que pode estragar a leitura para quem quiser ler. Village tem muitos elementos que a gente vê em obras da Charlotte Brontë, como o próprio Jane Eyre, que eu sou apaixonada por Jane Eyre até hoje. É um livro que para mim ainda mexe muito comigo, tem um significado muito forte na história. A questão de elementos sobrenaturais, né? A questão de seres inanimados que ganham vida na imaginação da personagem. Então tem muitos elementos de Jane Eyre, mas é um livro que peca muito naquilo que não deveria pecar. Em comparação com Jane Eyre, eu vejo Village um livro muito inferior. E eu vou explicar por quê. Eu tive muitos problemas, assim, quando eu li O Professor, em relação a algumas críticas que a Charlotte faz aqui à Igreja Católica, né? Porque o personagem aqui vai para Bruxelas, e Bruxelas é um país católico, né, na época, né? O que era normal na época, tá? Na Era Vitoriana, na Inglaterra, século XIX, né? Os ingleses, eles eram anglicanos, né? Então havia essa rixa com a Igreja Católica, né? Eu até comentei isso na minha resenha lá do Instagram. Mas assim, foi uma coisa foi um detalhe que eu comentei. Me incomodou, mas eu deixei passar. Eu meio que ignorei total e até consegui curtir o livro, né? Em comparação com Village. Village para mim não foi uma leitura prazerosa, não somente por conta dessas críticas, que são para mim incômodas, porque vocês sabem, a maioria sabe, né, que eu sou católica, nunca escondi isso de ninguém, muito pelo contrário. Mas eu não via alguns comentários da personagem como crítica. Eu via mais como um ataque, e é realmente um ataque direto à nossa fé católica, né, no meu caso, a tudo que nós acreditamos, uma coisa muito desagradável de se ler o tempo inteiro, ainda mais um livro de 400 páginas. Mas agora falando da personagem, que ela é um dos principal motivo de eu não ter gostado desse livro, como eu esperava gostar, que para mim foi uma grande decepção, a gente vê toda a história no ponto de vista da Lucy, né? Então toda a narrativa, tudo que acontece a gente vê no ponto de vista dela. Mas a Lucy é uma personagem muito desagradável. Eu achei ela extremamente ciumenta, achei ela invejosa, vitimista. Ela julga demais as pessoas, ela não tem nenhuma compaixão por ninguém, só por ela mesma, assim, ela só tem pena dela mesma, mas dos outros ela não tem pena nenhuma, ela não tem medo de julgar as pessoas até de forma injusta, né? Eu vi muita gente dizendo que a Lucy é justa, eu falo assim, não gente, a forma como ela julga muitos personagens aqui é uma forma completamente distorcida, é uma forma completamente, assim, injusta mesmo. Eu dou um exemplo pra vocês aqui, tem um dado momento que um personagem que eu gosto muito, que é o John, que é meio que um primo distante dela, ele acaba se apaixonando por uma moça, ele tem ali alguns amores da vida dele, né? E aí ela faz um comentário em relação a esse primo, parente dela,
que se você parar para pensar, não condiz com a forma como ele é retratado no começo do livro. Então, as atitudes dele em relação ao começo do livro desmentem o que a própria Lucy está dizendo. Eu não sei se foi proposital, eu não sei se foi uma falha de construção de personagem, eu não sei em relação a Lucy, mas a gente percebe que ela tem uma visão completamente distorcida das pessoas. Então, ela é uma personagem que a gente não pode confiar no que ela diz em relação aos outros. Outra coisa também, nessa questão do julgamento que ela faz, ela é uma personagem que julga sem misericórdia. Ela não tenta se colocar no lugar daquele personagem que ela está julgando para entender por que ele é assim. Em alguns momentos, a gente tem ali que ela tem uma interação com a Polly, né, que é uma moça que aparece no começo do livro. É uma menina, na verdade, né? E em nenhum momento você percebe ela tentando compreender por que aquela criança é daquela forma, né? Por que aquela criança é tão peculiar, é tão estranha em relação às crianças da idade dela. Então ela não tenta se colocar no lugar dos outros personagens, ela apenas dá uma sentença e essa sentença é a verdade absoluta para Lucy. E outra característica dela também que eu detesto é que ela é ingrata. Então eu acho uma personagem que não sabe ser grata com aquelas pessoas que foram boas com ela, mesmo que essas pessoas às vezes não mereçam, né, que acabem vacilando com ela em alguns momentos, mas eu sinto que a Lucy, ela não sabe agradecer pelas coisas boas que aconteceram com ela, assim. Só no final, assim, que a gente vê realmente que ela, né, acontece ali algumas coisas que fazem que ela, pela primeira vez no livro inteiro, que ela agradeça a alguém por fazer um bem a ela aqui dentro, né? Mas no resto do livro, várias pessoas faziam bem a ela, várias pessoas a ajudam. Você percebe que ela não tem nenhum sentimento de gratidão. E isso me incomodou demais. Assim, o livro inteiro, as opiniões dela, os julgamentos que ela faz, a forma como ela é ácida com as pessoas, a forma como ela não tenta ser uma amiga pra ninguém. Eu não tenho problema, gente, com personagens difíceis de lidar na literatura. Mas uma personagem assim, sendo narradora, contando a história totalmente do ponto de vista dela, uma personagem com um ponto de vista completamente distorcido, não é legal de se ler. Não é legal. É extremamente desagradável. Foi uma leitura muito maçante pra mim, gente. Eu li assim, ali aos trancos e barrancos, porque eu queria terminar. Era a leitura do Clube do Livro que eu organizo, então foi difícil. As meninas também do clube, a maioria não gostou. Foi quase que unânime, assim. As meninas realmente não gostaram, principalmente da Lucy, e também da forma como a história é conduzida, que é muito, muito devagar. Outra coisa também que eu não gostei em Village, que pra mim também foi muito decepcionante, foi a forma como outros personagens secundários, eles são tratados na história, né? Então, tem muitos personagens que aparecem no começo do livro e que eles simplesmente ficam esquecidos durante vários e vários capítulos, né? Foram personagens que foram até bem descritos, foram até bem desenvolvidos no começo, mas que as suas storylines, elas são simplesmente apressadas no final do livro. Então a Lucy encerra a narração desses personagens como que querendo se livrar deles, né? E eles apenas voltam para servir algum propósito, né? Como por exemplo, a gente tem um caso da Madame Beck, né, que eu falei que é a diretora da escola onde a Lucy trabalha. E é uma personagem que tem muito destaque no começo do livro, ela é muito bem descrita, é uma personagem muito, muito interessante, que eu via muito potencial nela como uma personagem secundária no livro, mas que chega na metade do livro, ela simplesmente some da história. A gente fica capítulos e capítulos sem saber nada sobre a Madame Beck, o que está acontecendo com a Madame Beck. A Lucy praticamente esquece a Madame Beck, e aí no final ela volta como apenas uma vilãzinha ciumenta de um melodrama romântico, sabe? Eu achei isso um desserviço com a personagem. A personagem é incrível, tinha muito potencial, e a Charlotte simplesmente desperdiça a personagem nesse final desse livro. E eu fiquei muito, muito assim, decepcionada com isso. Outra coisa também em relação aos personagens secundários é a questão de que muitos aparecem, né, principalmente no meio do final do livro, né? Alguns personagens secundários aparecem apenas com o propósito de mostrar o quanto eles eram mesquinhos e o quanto a Lucy era uma mulher superior a esses personagens, entende? É tipo um truque que a Charlotte usou com esses personagens para mostrar o quanto a Lucy estava acima deles. E eu também achei isso muito
tosco, gente. A palavra é essa, tosco, porque são personagens também interessantes, mas que também foram desperdiçados no final do livro e que serviram apenas a esse propósito, né, para mostrar o quanto a Lucy é superior a eles. E isso para mim não me convence, porque são personagens que tinham potencial também, né? Quem fez muito isso foi a própria Annie Radcliffe nos Mistérios de Udolph. Então a Annie Radcliffe, ela tem personagens extremamente mesquinhos, mas que são personagens mesquinhos desde o começo e vai ali até o final do livro e estão ali realmente para atormentar a Emily, né, dos Mistérios de Udolph, mas você acaba acreditando naquilo, né? Você realmente acredita que eles são ruins mesmo, que eles estão ali para tocar o terror. Já em Village, você não dá muito crédito, você percebe que é tudo muito superficial nesses personagens, né? Que a motivação deles não é convincente. A motivação deles em relação a Lucy não é convincente, sabe? Parece uma coisa assim, forçada, e eu realmente não gostei disso. E por fim, o terceiro ponto, porque eu não gostei de Village, né? E agora eu vou explicar por que eu acho O Professor uma obra muito superior a Village, e eu acho que a Charlotte Brontë não precisava ter reescrito o enredo de O Professor em Village. Ai, meu Deus, eu vou apanhar. Mas o enredo das duas obras são muito parecidos, né? Então a história também em O Professor, a história de um rapaz que deixa a Inglaterra, que vai para Bruxelas, vai ensinar, vai ali fazer sua vida. E como eu falei, eu vejo o enredo de O Professor muito mais redondo, muito mais bem estruturado, realmente com começo, meio e fim, né? E O Professor, ele não se apoia em uma coisa que em Village eu achei extremamente exagerado. Tem Jane Eyre também, mas é apenas em um momento da história ali, um momento chave ali, que acaba se tornando uma grande reviravolta, mas em Village a Charlotte usa e abusa disso demais, e eu achei extremamente desnecessário, que foi a questão do destino. A Charlotte tem isso de coincidência do destino, em que muitos problemas acabam se solucionando dessa forma. Ela usa isso em Jane Eyre em um momento, em alguns outros momentos também, mas em um momento específico ali da história, que é muito bem feito, que é muito bem estruturado, né? E O Professor, ela também usa, se não me engano, em um outro momento ali, mas em O Professor eu acho que ela acabou usando de forma um pouco mais sutil essa questão de coincidências do destino. O próprio Dickens também usa em alguns momentos das suas obras, mas também é aquilo que eu falei, é um recurso usado em poucos momentos ali, momentos chaves, que acaba virando uma reviravolta na história. Em Village, porém, Dona Charlotte Brontë usa isso assim adoidado demais, sabe? Praticamente o livro inteiro é feito de coincidências. E isso pra mim não foi convincente. Assim, no começo eu, aceitei, engoli aquilo, mas foi chegando em alguns momentos aqui dos últimos capítulos que eu falei, gente, não dá, não dá pra convencer que foi tudo apenas coincidência. Ela usa demais isso e você começa a não dar crédito para esse monte de coincidência que acontece no livro, né? Eu já tava até ficando previsível. Tem um momento que ela entra na casa de uma senhora lá e ela fala, eu já estive aqui. Falei, pronto, tá ligado a algum personagem X. E foi dito e feito, né? Realmente não eram pessoas desconhecidas, né? Parece que em Village só tem, sei lá, 2 famílias que moram em Village, uma cidade que pra mim parece ser bem grande, né? E é isso, todo mundo se conhece em Village, tá, gente? Todo mundo ali é parente, é ligado a alguma coisa, sabe? Então fica uma coisa completamente inverossímil. Eu particularmente não dei crédito para muitas coincidências que aconteceram aqui, principalmente do meio pro final do livro. Outra coisa também que eu acho Village inferior em relação ao Professor. O Professor, ele é um livro mais curto, né, como eu falei pra vocês. Ele é a metade do tamanho de Village, né? E ele é um livro mais objetivo, porque ele não tem aqueles capítulos tapa-buraco, sabe? Aqueles capítulos que só fica o personagem divagando e reclamando e contando suas crônicas do dia, né? Vamos dizer assim. E em Village tem muito capítulo assim. Principalmente da metade pro final, tem capítulo que eu olho assim e falo, ok, mas será que realmente era necessário esse capítulo? Será que não dava para ter cortado esse capítulo do livro? Porque para mim deixou a narrativa extremamente maçante, sabe? Dava para ter, assim,
tirado muitas cenas aqui que não ia fazer diferença nenhuma pro final. Acreditem em mim. O que, assim, é positivo do livro, né, foram duas coisas pra mim. Foram dois personagens, que foi a Polly e o John, que eu gostei muito deles desde o começo. É uma pena que eles não têm, assim, muito tempo de página, né? A gente fala tempo de tela, né? Eles não têm muito tempo de página aqui no livro, eles ficam esquecidos durante muito tempo. Mas eles são personagens muito fofos, muito agradáveis, então pra mim foi o que salvou um pouco. E, claro, a própria escrita da Charlotte, que é excelente, né? Ela escreve maravilhosamente bem, descrições incríveis, né? De paisagens, de sentimentos e tudo mais. E isso a Charlotte realmente manteve o nível da sua escrita aqui. Mas, infelizmente, ela pecou muito, na minha opinião, em relação à construção de enredo e à construção de muitos personagens, ao final de muitos personagens, né? Como eles foram se desenvolvendo ao longo da narrativa. Era uma história que eu via que tinha muito potencial para ser uma história que para mim seria incrível, mas eu não achei nada disso, infelizmente. Sei que é o livro favorito de muitos fãs da Charlotte Brontë, mas eu realmente, gente, Village para mim não funcionou de maneira nenhuma. E aí, né, enfim, prefiro entre Village e o Professor, né, que são praticamente histórias parecidas, eu prefiro o Professor, que eu acho bem melhor, com um enredo bem construído do que em Village. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar o seu like. Deixem aí os seus comentários a respeito de Village, se você já leu, o que você achou, enfim. Eu sei que muita gente gosta. Pra mim, é muito triste ter que fazer um vídeo negativo em relação a um livro que eu sei que é favorito de muitos fãs. Mas eu não poderia chegar aqui e falar que gostei, né? E falar, eu adorei, sendo que não fiz acontecer. Tá certo? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.